Boa noite a todos. Pessoal, gostaria de dizer que, sobre a questão da semana, falado na cidade, da CPI, eu pude me posicionar e entender a situação, analisando as circunstâncias. Eu quero falar a respeito de uma coisa separada de outra. Primeiro, quanto à qualidade do serviço prestado, não sei. Também não duvido quem fala que está ruim. Se está ruim, a prefeitura tem que cobrar, tem que ter processo administrativo, tem que resolver. Então, não vou discutir, estão falando que está ruim, está ruim. E não é essa que me parece a questão que foi colocada aqui. Me parece que foi colocada aqui uma questão de uma CPI, porque há indícios de corrupção. Se há indícios de corrupção, né, foi falado o termo mordidinha, e que tem provas, esse caso tem que ser denunciado. E não para nós, vereadores, apenas, para nós também, mas para a Polícia Federal. Não é mesmo, vereador Mário? A Polícia Federal tem que investigar, porque são recursos federais. Então, eu sou totalmente a favor que seja protocolado do Ministério Público Federal essas provas e que a Polícia Federal faça a investigação de eventual CPI. Defendo, acho que tem que acontecer, se existe corrupção, tem que chegar. Não pode segurar as provas. Sobre se eu assino ou não, se me mostrar as provas, até vou entender se quiser recusar de mostrar em público, mas se eu ver as provas, pode ter certeza, né? Eu assino, eu acho que os outros vereadores, estava falando com o Carlão, né, Carlão? Se tiver prova, a gente assina e faz a CPI, apesar que cabe, nessa questão, processo administrativo também, processo criminal e outras questões. Aqui na Câmara, infelizmente, para ter CPI, tem que ter fundamentação legal. Isso está na legislação sobre CPI, precisa ter... Não foi feito o pedido ainda, até onde eu sei, não sei se protocolou, mas eu me informei quinta-feira com a assessoria, não tinha sido protocolado ainda. Se for protocolado o pedido de CPI, tem que ter um fundamento jurídico. Não entrou na ordem do dia, tem que ter um fundamento jurídico. Pode ser indício, não precisa ter prova. Indício também serve. Tá? Então, não tem problema. Pode acontecer, não tem problema. Uma coisa que eu falei 24 minutos com o prefeito no telefone, e o prefeito se posicionou, ele não diz que não tem nenhum tipo de conhecimento a respeito de corrupção e que ele vai ser implacável se tiver e vai demitir quem for necessário demitir se tiver qualquer prova de corrupção. Então, quanto a isso, não tenho dúvida. Sobre provas, a gente não pode esconder prova de autoridade. Até entendo, não quer mostrar para o público, respeito. Mas tem duas pessoas que nunca podem deixar de ter acesso a um tipo de prova. O primeiro é a autoridade competente. A gente não pode guardar prova de um crime. Se você quiser guardar alguma coisa de cunho moral, você pode, não tem problema. Você tem prova de uma traição matrimonial, você pode guardar. Isso é uma coisa de cunho moral. Se você quiser guardar para usar uma hora que você quiser, de uma bebedeira, um áudio de alguém falando mal do outro, isso aí, beleza, é o juízo. Agora, prova de crime, a gente comete crime se a gente não denuncia. Só tem exceção no caso de amigo íntimo, que, no meu caso, eu não sou amigo íntimo do prefeito, eu acho que nenhum daqui é, ou de parente, que também não é o caso de ninguém. Não são essas exceções, Marinho? Fora isso, a gente não é obrigado a fazer a denúncia? Se for do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, eu posso esconder. Caso contrário, eu sou obrigado pela legislação a divulgar. E outra pessoa que tem que ter conhecimento é o investigado, é a pessoa que é acusada. Claro, existe um período de sigilo, mas não existe sigilo quanto à pessoa que é investigada. Qualquer pessoa, se chegar lá no delegado Adnan e falar, eu quero acesso a todos os inquéritos que citam meu nome, o Adnan é obrigado a fornecer essa informação, como faz, como já fez. Se qualquer um suspeita que está respondendo um inquérito policial, pode ir lá na polícia e pedir. Isso é o que fala a súmula vinculante 14. Não existe sigilo ao investigado no direito brasileiro. O que existe é quando ainda não existe
uma determinação de autoria definida. Você não sabe quem é a pessoa criminosa. Você não conhece. Não tem a materialidade definida, você está investigando. Você está produzindo prova. Enquanto você produz a prova, é admissível o sigilo. Porque você quer descobrir. Você quer ter uma prova. Uma vez que a prova existe, não se fala mais em sigilo. No caso de CPI, só existe sigilo se estiver envolvendo segredos que ferem a privacidade das pessoas, que afetem a família, que envolvam menores. Caso contrário, o sigilo não existe. O sigilo é uma exceção no direito brasileiro. Então, eu já falo aqui de público que, se tiver corrupção, eu vou assinar a CPI, se tiver corrupção. Quero ver as provas, tá? Espero que isso seja esclarecido logo, mas eu quero aproveitar para falar que isso está sendo usado de instrumento político, não por nenhum vereador dessa casa, mas sim pelo candidato Murilo, através de seu porta-voz, Gesiel, pelo Politize. E várias distorções falando de mim, falando aqui. Ele tenta inverter a situação falando assim. Eu até estou com alguns prints aqui, eu ia ler, mas não vou ler, não. Ele quer inverter a situação para manipular a opinião popular de forma desonesta, que é enganar as pessoas. Por quê? Porque ele está fazendo uma confusão com dois temas. O primeiro tema que a oposição está fazendo, está confundindo a corrupção, que é o que o vereador falou aqui na tribuna, que havia provas de corrupção, com a péssima qualidade da estrada. São dois fatos diferentes. A péssima qualidade da estrada tem que ser investigada. Mas ninguém falou em abrir uma CPI pela estrada estar ruim. Até não sei se seria possível fazer uma CPI dessa obra mal feita só por incompetência. Mas se fosse possível, não é o assunto que estava falando aqui. Então não sejam enganados. Esse tema de CPI não tem relação com a baixa qualidade e as postagens que estão fazendo ali. Estão tentando enganar as pessoas, esse perfil Politize, para manipular a opinião popular. E está sendo bem sucedido. Eu ando na rua, escuto as pessoas falando, eles foram competentes em enganar as pessoas. Outra coisa, sobre as provas. Estão tentando inverter a lógica do direito brasileiro, e mais de uma vez, dizendo assim, se antecipa a prova prematura, não sei o quê, não sei o quê. No Brasil existe ampla defesa. Não tem essa, não tem o sigilo da prova para a gente pegar. Não é o Big Brother. Então, não tem como falar em sigilo de prova. Então, se as provas existem, elas precisam aparecer. Então, está manipulando com a opinião popular de uma forma muito desonesta, tá? O perfil, que é um perfil fake, mas é do senhor Gesiel Tristão, a serviço do Murilo, que está surfando na onda, que quer, de forma desonesta, manipular a opinião popular. E ele, sim, ele tem atos que talvez, se a gente pudesse falar uma CPI da Cascalheira, porque isso tem prova, está nos autos. Tem até o vídeo da esposa dele falando no processo. Então, isso sim tem prova. E a prova que é pública. A prova, se quiser, deve ter um monte de gente aí no WhatsApp, pode mandar um para o outro. Rola nos grupos, isso todo mundo conhece. Entendeu? Agora, da estrada Moçambique-Conde eu não conheço, mas pode ter certeza, tanto os vereadores que falaram que assinariam, quanto a população, que se tiver corrupção, eu vou ser implacável e vou ajudar a denunciar. Conte comigo em combater o que está errado. Só que eu não faço nada, eu não estou aqui para querer aparecer, eu não estou aqui... Infelizmente, eu não estou tentando também agradar as pessoas, eu estou tentando fazer a coisa correta, tá? E isso é a minha postura, que sempre foi, nunca me preocupei muito em agradar ninguém, e vou continuar sendo assim, vou fazer a coisa correta, o que estiver correto, eu vou falar, e podem contar comigo. Sobre a qualidade da estrada, como eu já disse, não sei e não duvido de quem fala que está ruim. Muito obrigado, senhor presidente.